Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 170 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no pagina5.substack.com. Link na descrição do episódio. E já conhecem A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo? É o livro que acabo de lançar pela Arquipélago. Já está disponível em diversas livrarias pelo país. Rogério Pereira tem um plano bem demarcado para sua carreira como romancista. Em 2013, quando tinha 40 anos, lançou Na Escuridão Amanhã. Publicada pela finada Cosac Naif, a obra foi bem recebida pela crítica e chegou à final do Prêmio São Paulo de Literatura. Agora, aquele romance de estreia volta às livrarias junto com o segundo livro de Rogério no gênero, Antes do Silêncio, publicados pela Dublinense. Nesse novo, o leitor acompanha o protagonista às voltas com a reta final da vida de sua mãe. Chama a atenção como Rogério consegue dar uma forma literária bem crua para os momentos mais duros. Sabe também erguer narrativas com personagens para os quais a enxada é sempre mais importante do que o lápis, pelo menos nos momentos espinhosos da vida. Esse drama materno em Antes do Silêncio é entrecruzado por um sobrevivente do Holocausto obcecado pela leitura de um dos livros mais impactantes do século XX. É Isto um Homem? Junto com Os Porcos, como conversamos no papo que vocês ouvirão a seguir, a obra do italiano Primo Levi é outra das obsessões de Rogério, jornalista que em 2000 fundou o Rascunho, um dos jornais literários mais longevos de nossa história. Por lá que, aliás, publica crônicas que recentemente renderam outro livro, Toda Cicatriz Desaparece, organizado por Luiz Rufato e publicado pela Amaralto. Rogério Pereira, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Rogério, estou aqui em mãos com Antes do Silêncio, um romance que você lança 10 anos depois do Na Escuridão Amanhã. O Na Escuridão Amanhã foi finalista do Prêmio São Paulo. Eu lembro que eu li na época e gostei, o que não importa muito, mas o que importa mais é que eu lembro que ele foi bem recebido por diversos outros leitores qualificados. É, por que alguém escreve um romance, é bem recebido com esse romance e demora 10 anos para publicar outro? Rodrigo, obrigado pelo convite. Enfim, essa é uma resposta bastante simples de dar, até porque eu sou, digamos, eu tenho várias obsessões na minha vida, né? Uma delas foi estrear aos 40 anos na literatura. Eu havia escrito várias outras coisas antes do Na Escuridão Amanhã, e isso tudo na gaveta, e possivelmente nunca sairão da gaveta, esses textos, que eram contos, enfim, e textos esparsos. Tinha um livro de contos que ficou na gaveta e de lá não sairá nunca. Mas eu tinha essa obsessão de estrear aos 40, era um plano, na verdade, por uma ligação que eu tinha com Graciliano Ramos, com Vidas Secas, enfim, Graciliano estreou aos 40 anos. Então, não que eu me compare a Graciliano, obviamente, seria uma afronta à literatura brasileira fazer isso, mas eu tinha esse plano assim, estrear aos 40, porque eu achava, eu pensava que estrear aos 40, escrevendo já com rascunho há muito tempo e produzindo outros tipos de texto, eu seria um escritor preparado para ter um livro que supostamente não me envergonhasse no futuro, né? Que eu não tivesse que renegá-lo, enfim. E aí surgiu o Na Escuridão Amanhã, a possibilidade, até eu lembro muito na época quando o livro foi aceito por algumas editoras, e aí eu acabei optando pela Cosac Naif, por achar que a Cosac tinha um projeto editorial, gráfico, enfim, que se aproximava daquilo que eu achava que era pertinente para o tipo de literatura que eu faço. É, e aí eu acabei conseguindo estrear aos 40. Até lembro que a Heloísa Yan, que infelizmente faleceu recentemente, né? Me ligou e falou: nós vamos publicar o seu livro aqui pela Cosac. E eu falei: olha, eu só tenho uma exigência, né? Apesar de ser um livro de estreia e tal, eu gostaria que ele saísse em 2013. Isso acho que foi a conversa, acho que foi em 2012, enfim. E havia todo um processo da editora, enfim, no mercado editorial.
E ela falou, olha, só vai sair no final de 2013. Falei, não tem problema, tem que ser em 2013, porque era o ano que eu completava 40 anos. Então, aí começa um processo, Rodrigo, que eu já tinha feito, que é o processo de uma trilogia. Na verdade, isso não está explícito agora no Antes do Silêncio, até por uma conversa com a minha nova editora, que é a Dublinense, mas ele sai em 2023, ou seja, 10 anos depois. E existe um outro livro, né, que fecha essa trilogia, e deixo bem claro que não é uma trilogia que você necessariamente precisa ler um antes do outro. São livros que têm uma temática que se aproxima. Então, por isso que eu chamo de uma trilogia, mas não existe uma ligação de continuidade, nada disso entre os livros. Então, ele sai agora em 2013, aos 50 anos. Eu fiz um aos 40, um aos 50, e tem o A Longa Distância, que está previsto e está encaminhado para sair em 2033. Então, é um aos 40, um aos 50 e outro aos 60 para fechar essa espécie de trilogia que vai se chamar a Trilogia da Ausência. Para 2043 já tem alguma coisa nos planos também? Não, aí parou, né? Porque, assim, ó, Rodrigo, o que eu queria deixar claro, existe essa espécie de organização obsessiva da minha parte, assim, que é uma brincadeira que eu também faço com a literatura, que é de organizar esses 3 livros nesse período de temporal, mas que, obviamente, entre esses livros, possivelmente saiam outros. Até saiu um ano passado, né, que era um livro que eu não tinha previsto, que é o Toda Cicatriz Desaparece, que é uma coletânea de narrativas breves, que foi uma sugestão do Luiz Rufato, né? Ele reuniu todas as narrativas breves que eu publicava e havia escrito há muito tempo, desde lá o começo dos anos 2000, final dos anos 90, e aí publiquei ano passado o Toda Cicatriz Desaparece, que não estava nesse meu cronograma de publicação. Mas tem um livro de contos que eu estou trabalhando para publicar aí nesse período, possivelmente antes A Longa Distância, que está previsto para 2033. Tem um livro de contos, talvez eu publique um outro livro de narrativas breves, de crônica, enfim. Eu não tenho isso muito, muito planejado. O que eu tenho planejado e vou cumprindo à risca é essa minha trilogia que começou aos 40, aos 50 e aos 60. E antes do silêncio, a gente tem um filho acompanhando a mãe bastante doente, bem acometida pelo câncer. É um livro bastante agônico em diversos momentos, principalmente nas cenas em que se refere à traqueostomia da mãe. E você tem uma literatura que, seja nas crônicas, seja nos romances, é bastante crua no sentido de olhar para a vida e enxergar a dureza da vida, e enxergar o estamos aqui desamparados até por Deus. São pessoas que sofrem muito nas suas histórias. Como que você vai construindo essa obsessão, talvez, por contar histórias tão difíceis? E como que você chega nessa história do Antes do Silêncio? Então, essas histórias que são tristes, mas eu acho que até em algum momento elas são permeadas por um certo sarcasmo e uma certa ironia em relação à própria tristeza dos personagens. E assim, e são tristes, mas só para pontuar, o Antes do Silêncio, no final, ele encaminha para uma possibilidade não de redenção dos personagens, mas de redenção do mundo, né? Ou de esperança, qualquer coisa assim nesse sentido que dá uma. Aparece um solzinho mais pro final dele. Existe um fiapo ali de esperança, mas eu acho que a literatura, ela encara, eu estou muito às voltas agora, por coincidência, nesse período que a gente está conversando agora, nesse período eu estou muito às voltas com a obra do Saramago, né? E o Saramago tem uma questão ele disse lá na década de 50 que é preciso escolher, né? Que o autor precisa escolher memória ou romance, confissão ou ficção. Então, se você pegar a minha literatura, há sempre um limite aí que fica um tanto nebuloso, que é essa questão entre a memória e a ficção, entre a confissão e a ficção. Então, eu fico sempre trabalhando nessa linha, porque muito do que eu escrevo se confunde com a minha vida em relação àquilo que me formou como escritor, né? Ou o que me fez chegar à literatura. Então, eu tenho uma trajetória que ela é muito afastada da literatura, ela é muito distante da literatura, por várias questões, né? Principalmente questões sociais, né? Então, quando eu vou produzir a minha literatura, eu trago toda uma história
não ligada à literatura, e uma história ligada a questões sociais que giram muito em torno à violência, à periferia, a você afastar-se de um mundo rural em direção à cidade grande, e isso há implicações muito grandes, né, nesse êxodo rural, mesmo aqui no sul do Brasil, né, e eu falo sempre do sul, que é onde eu me criei, no oeste de Santa Catarina, migrei para Curitiba, para o Paraná, muito criança, mas eu trago junto com essa migração todo um histórico de uma família que apenas sobrevive, né? Há uma questão muito forte e na entrelinha daquilo que eu escrevo, há sempre permeando a questão da violência, dessa violência familiar, da violência doméstica, da violência sempre em torno de questões que me são importantes, como o alcoolismo, a violência contra a mulher, no caso aí de uma mãe e tal, a violência da própria sociedade em sufocar de alguma maneira essas pessoas mais periféricas, enfim, que no meu caso são fruto desse êxodo rural, né? Que você sabe muito bem, o êxodo rural no Brasil, em geral, foi muito importante para formar esses bolsões de pobreza nas grandes cidades, né? Então, que é um caso que para mim é muito, muito importante, porque eu vivi isso, né? Vivi isso desde a minha infância até chegar ao momento em que eu estreio como escritor aos 40 anos. Então, eu encaro a vida, Rodrigo, com muita, assim, eu tento ver a vida, e aí você diz que há uma fresta, há uma luz ali no final. Eu até tento ver e encarar, quando eu vou escrever a literatura, com esse fiapo de esperança de que alguma coisa tem ali na frente que pode alterar essa trajetória desses personagens, enfim, que estão aí na minha narrativa. Mas eu encaro a vida sempre com esse olhar da dificuldade. Encaro, e eu acho que produz a literatura a partir desse espelho, né? É uma é uma espécie de vingança, né? Eu já disse isso mais de uma vez. É uma espécie de vingança de um mundo contra um mundo que não faz o menor sentido. É uma vingança um tanto ingênua de um mundo completamente ágrafo, completamente que não é voltado à literatura. E eu tento dar voz para esse mundo, que é um mundo que surge a partir de uma vida doméstica, né? Então, assim, se você pegar as minhas narrativas, as minhas crônicas, o ambiente familiar, ele compõe, o ambiente familiar compõe tudo aquilo que eu tento, de alguma maneira, é, transformar em universal, né? É óbvio que esse é sempre o grande desafio de qualquer escritor, é transformar essas pequenas narrativas, esses pequenos episódios em animal, né? E aí eu parto sempre da ideia da memória, né? E é uma questão importante porque as pessoas que me conhecem, né, que conhecem o mínimo da minha vida, da minha intimidade, aí há um jogo que eu faço sempre com o leitor, que é isso, que é até que ponto vai a memória e até que ponto entra a ficção. Então, como é que se faz essa fusão? E quando faz essa fusão, é aí que eu acho que é o importante da literatura, que é como amarrar tudo isso de uma maneira, né, entre ficção, memória e confissão, muitas vezes, como amarrar isso e entregar para o leitor algo que seja verossímil dentro daquele ambiente que é o livro, né, que é a literatura, independentemente do que é memória, do que é ficção, do que entende? Então esse me parece o maior desafio que eu tenho como escritor. Eu me coloco esse desafio sempre que eu me coloco diante do texto, né? Seja numa crônica, seja num conto, enfim. Eu te conheço, eu devo te conhecer há uns 13 anos, e a gente já conversou bastante ao longo dessa caminhada. E uma das armadilhas que tem ao te entrevistar é justamente cair nessa de querer ficar descobrindo o que é real, o que é ficcional, o que é inventado, que poderia ser uma coisa muito fácil de conversar contigo nessa linha, mas seria talvez enfadonho para quem ouve e principalmente seria pouco importante para a literatura, que é o que se apresenta, né? Porque a pessoa, quando vai ler o seu livro, normalmente ela não tem esse repertório para saber da onde estão vindo essas histórias. O que importa é a história que está ali no papel. Um trecho de Antes do Silêncio. Na roça, a enxada é sempre mais importante do que o lápis. Você já falou um pouco sobre essa questão do mundo rural contra o mundo urbano e esse atrito que você tenta levar para a literatura. Mas pode falar um pouco mais sobre
camada super grande do país, no qual o trabalho prático, o trabalho do dia a dia, braçal, é muito mais importante do que qualquer ideia de fabulação, de história, de subjetividade. É uma questão importante porque, para mim, é sempre importante essa questão do. Até eu já usei essa imagem mais de uma vez, né? Do que você é muito mais importante na trajetória desses personagens a enxada do que o lápis, né? Dando claramente a noção de que é muito mais importante o trabalho braçal e o trabalho pragmático do que propriamente uma aproximação com a educação, com o trabalho intelectual, etc. Isso está muito presente nos personagens que me cercam, enfim, que eu vou construindo essas histórias. Mas se a gente parar para pensar, assim, minimamente, o Brasil, ele é um país de sobreviventes. Ele é um país de pessoas que precisam sobreviver a partir, muitas vezes, de um trabalho que está muito, muito distante, né, de um pensamento, ou seja, de uma busca pela escola, né? Assim, e aí eu volto sempre para o meu lugar assim muito próximo, que é a minha família, que é formado por pessoas que são todas voltadas para um trabalho que muitas vezes prescinde da escola, né? Isso eu falo do meu irmão, falo do meu pai, falo da minha mãe, falo de todas as pessoas que estão no meu entorno familiar, das pessoas que compõem a minha família, que é uma família relativamente grande. Elas buscam a sobrevivência não na figura do lápis, mas na figura da enxada, né? Então, eu acho que isso é importante levar para a literatura, é, porque nós temos um sistema educacional, um sistema, e aí a gente pode discutir a questão do sistema de educação voltado para a leitura, que daí é uma conversa bastante complexa, mas nós temos um sistema educacional extremamente fragilizado, principalmente para essas pessoas que já vivem uma situação fragilizada. Sabe? Então, nós temos uma camada imensa de brasileiros, imensa, absurdamente imensa, que são essas pessoas que passam fome, que têm uma habitação de 18 metros quadrados, que tem que morar na periferia, enfim, que tem uma situação de vida muitas vezes insalubre. Essas pessoas que precisam ou que precisariam muito mais de uma educação para tentar romper essa fronteira dessa fragilidade, essas pessoas não são amparadas por quem? Pelo Estado. Né? Por quê? Porque aí nós temos que discutir a questão da educação. E a questão da educação é uma discussão eterna no Brasil, né? Que é o país que dá um frente, 10 para trás. A gente viu nos últimos 4 anos em todas as áreas nas quais nós atuamos. Né? Então, a leitura, a literatura, enfim. Então o Brasil está nesse impasse, né? Anda um passo para frente e dois para trás. Mas eu acho que elas são importantíssimas porque levar isso para a literatura da maneira com que eu sigo, com que eu faço, mostrar como essa fragilização do ser humano a partir dessa falta de oportunidade que deveria ser, no caso do Brasil, a educação, ela é definidora. Quer dizer, você define muitas vezes um futuro a partir do momento em que você tem uma opção. Ou você entrega um lápis para essa criança, para esse adulto, para esse jovem, enfim, ou você não entrega nada. Né? E aí tem a outra questão, né? Como fazer com que essa pessoa, a partir de receber esse lápis, que essa ideia de que você recebe a educação, que oportunidades você vai ter a partir da educação que você recebeu. Né? Eu acho isso muito importante discutir, enfim, e colocar na literatura, nessa literatura que eu faço, porque é uma maneira que eu tenho de retribuir a oportunidade que eu tive de ter uma escola, minimamente, quer dizer, de ter um processo educacional, mesmo em escolas públicas, e muitas delas muito ruins, enfim, muito precárias, chegar a abandonar a ideia da enxada, né, que é a ideia que está sempre em torno da minha família, e abraçar essa ideia do lápis como essa fresta que você disse aí que existe no final antes do silêncio, essa réstia, essa sombra, né? Essa fresta, essa frincha na janela que joga uma luz assim, eu acho que é sempre essa figura do lápis. Muitas vezes, famílias que estão condenadas à enxada, que estão arquitetadas com base nessa enxada, o contrário também é verdade, mas só para pegar esse movimento que aconteceu contigo. Quando alguém
tem um futuro que parece desafiar o que seria o destino, que é continuar na enxada, nem sempre essas pessoas no entorno recebem bem. É tipo aquela cara que cresce também na quebrada, cresce na favela, e na hora que ele começa a se destacar um pouco do grupo, o grupo tenta puxar ele para de volta para a mediocridade do entorno. E a mediocridade não no sentido negativo, mas do que é a média ali de todos mesmo. Como que foi para você romper com essa família e viver do lápis, não da enxada? Como que eles perceberam isso? É uma situação, para mim, assim, extremamente. Não é desconfortável, né? Mas é até hilário, assim, né? Porque as pessoas que me conhecem, assim, que me veem num evento literário ou que me veem como uma figura pública, né? Eu fui diretor da Biblioteca Pública do Paraná, enfim, é, essas pessoas não fazem ideia de onde eu venho. Então, quando eles leem o que há um estranhamento entre a minha literatura e a minha figura, né? As pessoas gostam de associar muito a figura do escritor, do autor, e aí tentam buscar respostas nos livros, aquilo que a gente estava conversando agora. O Saramago fala uma coisa que eu não sei se eu concordo, mas que todo leitor lê o romance em busca do romancista, né? Então, muitos dos leitores tentam descobrir quem é o escritor a partir daquilo que ele escreve. Então, e a figura como eu me apresento publicamente é muito diferente da figura que permeia a minha literatura, né? Que é uma literatura voltada muitas vezes para um mundo rural, para um mundo agrário, para um embate entre a cidade e o campo, enfim, a dificuldade dessas pessoas de se adaptarem a essa vida urbana, né? Agora, a minha situação dentro da minha própria família, ela é muito engraçada porque ninguém lê o que eu escrevo. Eu não tenho nenhum leitor dentro da minha família. Isso é uma coisa impressionante. As pessoas não acreditam nisso, mas ninguém leu o que eu escrevi. Então, assim, eu tenho um sobrinho, né, que leu o meu primeiro romance, que é o Na Escuridão Amanhã, e que chegou para mim e falou assim: não é o tipo de literatura que eu gosto, assim, porque ele é um leitor de literatura policial, enfim, ele se formou não estudou, não foi para a escola também, acho que estudou até a quinta ou sexta série, e aí ele acabou se formando um leitor razoável a partir dos livros que eu entrego para ele, enfim, e há uma história de proximidade pela leitura com ele. Mas, por exemplo, meus pais nunca leram o que eu escrevi, então eles nem sabem, meu pai nem sabe, por exemplo, que eu publiquei um livro que existe esse meio rural, enfim, esse êxodo rural está no centro dessa minha literatura. Então, o meu entorno que eu uso de alguma maneira como material para minha ficção, eles não fazem a menor ideia de que isso faça parte da literatura, que eles fazem parte de alguma maneira, né? E eu falo de alguma maneira porque assim, porque existe aí todo o trabalho da ficção, da linguagem, do uso da palavra, de como transformar isso num texto para que chegue num leitor, sei lá, como você, por exemplo, que está em São Paulo, rodeado de livros e abre esse livro e fala assim, isso aqui faz um sentido narrativo, faz um sentido dentro desse mundo ficcional que foi construído. Então é até engraçado, assim, porque eu encontro às vezes as minhas tias, enfim, as irmãs da minha mãe, enquanto essas pessoas, eles não fazem a menor ideia, eles sabem quem eu sou, eles sabem que eu sou escritor, que eu sou jornalista, que eu tenho um jornal de literatura, mas que esse jornal nunca foi lido por eles. Daí faz 23 anos que eu faço o rascunho, né? Não faz o menor sentido. O meu mundo é como se eu tivesse criado em volta de mim uma proteção, mesmo sem eu querer, porque eu continuo convivendo com as pessoas normalmente, né? Uma proteção que me tirasse desse mundo sem eu querer, entendeu? Porque assim, eu não faço um esforço para sair desse mundo, eu convivo com as pessoas normalmente. É claro que eu tenho uma vida completamente distinta, porque eu sou socialmente, eu me afasto assim, do burburinho social, do burburinho familiar, enfim, essa é uma característica minha, independentemente de eu escrever ou não. Eu sou o que chamam de asocial, né? Não sou antissocial, eu só fico distante, não gosto muito da convivência com grandes grupos, enfim. Então é muito cria até um impasse, assim, Rodrigo, porque é como se eu fosse eu não transito entre essas pessoas em momento algum, como escritor e como literatura, isso não faz o menor sentido para eles. Muitos escritores têm algumas obsessões que, se não mudam exatamente a narrativa, não mudam a obra, elas pontuam diversos momentos da trajetória. É, quando saiu aquele Diário da Cadeia, assinado pelo pseudônimo do Eduardo Cunha,
Eu suspeitei que talvez a pessoa por trás daquele trabalho fosse o Ricardo Lísias, pela maneira como o xadrez aparece no livro, porque o Lísias é um cara que em diversos momentos da literatura dele trabalha com o xadrez. E na sua literatura, seja no romance, seja nas crônicas, eu percebo muita presença dos porcos. Há uma obsessão, parece, por porcos. Você fala muito sobre porcos, porcos chafurdando na lama, porcos sendo mortos, porcos já mortos. Por que os porcos, Rogério? Pois é, essa é uma coisa que, na verdade, nunca me fizeram, mas eu sempre me fiz, assim, porque sempre que eu vou escrever, e não são só os porcos, vejam só, porque a figura do porco, ela é muito emblemática na minha vida, por vários motivos, porque quando eu retornava, eu cheguei na cidade grande, que é Curitiba, no início dos anos 80, eu tinha em torno de 7, 8 anos. Quando eu chego em Curitiba, a primeira coisa que nós fazemos em Curitiba é construir um chiqueiro atrás de casa. Então, nós tínhamos a nossa casa, que nós morávamos numa chácara de favor, enfim, trabalhávamos ali na chácara, quase um trabalho escravo. A gente tinha que trabalhar na chácara para manter a casa, que não era muito boa, enfim, que tinha luz elétrica, mas não tinha água encanada, a gente não tinha banheiro, tinha uma casinha atrás de casa e um chiqueiro. Então, assim, a figura do porco dentro nesse ambiente era uma figura da sobrevivência, pelo simples fato de que aquele porco alimentava, lavava, cuidei disso, a gente ia lá no chiqueiro, jogava, e aquele porco ia engordando, e o meu pai, depois, uma das poucas coisas que meu pai fazia assim em relação à família e tal, ele ia lá e, em determinado momento, matava o porco. E quando você mata o porco em casa, é uma lembrança assim que você jamais esquece, porque quem já viu um porco sendo morto é uma experiência inesquecível, porque o porco berra, né? Aquilo e o berro de um porco morrendo você nunca esquece. Ele parece que ele invade a tua vida pro resto dos seus dias, né? Então, essa ideia do porco, ela dá uma ideia de sobrevivência, mas dá uma ideia de que você saiu do meio rural, mas o meio rural nunca vai te abandonar. Uma porque esse grito do porco ele não vai te abandonar jamais, né? E outra porque a gente estava num ambiente urbano carregando um ambiente rural junto, né? Como se nós tivéssemos uma nostalgia de algo que não fazia o menor sentido. E aí, ao mesmo momento, eu regressava todas as férias de escola, assim, né, pelo menos uma vez por ano, nós regressávamos à casa dos meus avós na roça, que era no interior de Santa Catarina, na região oeste de Santa Catarina, uma cidadezinha muito pequena, enfim, na zona rural. E lá havia toda vez esse ritual, que era o ritual de você matar o porco, que você reunia a família, pegava o maior porco que existia no chiqueiro e você matava esse porco e aí todo mundo em volta do porco era como se houvesse ali uma comunhão da família em torno desse porco. E aí desse porco nós fazíamos tudo, né? Fazíamos o salame, ajudava minha avó a fazer o salame, aí tinha que tirar o casco do porco, que você pega o pé do porco, coloca na brasa, vai lá, tira o casco, você tem que pelar o porco com água quente, enfim, todo esse ritual de matar o porco sempre foi muito presente na minha vida. Mas, então, isso é inevitável que essa ideia do porco e da morte, do berro, ele de alguma perpasse que eu escrevo, até porque eu faço essa ação do meio rural para o meio urbano e os conflitos que vivem aí nesse meio. Mas também, por outro lado, você pode notar que existem muitos outros animais, né? Em literatura, outros mais fazendo e vou tentando colocar aí no meio dessa vida urbana e dessa vida familiar, até porque eu não sou do mundo da onde eu venho, né? Apesar de eu ter criado na cidade, de ter construído uma vida em torno da literatura, de morar numa casa com milhares de livros, de diretor, que é uma coisa que eu realmente coloco orgulho, de ter criado um jornal de literatura, enfim, de ter fora do Brasil, ter conseguido ascender socialmente a partir da universidade, a partir do estudo, a partir de várias coisas. Eu não posso, de alguma maneira, eu não consigo e eu não quero deixar de lado esse mundo que é, na verdade, que é o mundo que me constitui, que é o mundo de onde eu venho, e esse mundo que eu venho, a figura do porco e a figura do porco como algo para sobreviver,
me parece imprescindível. Outro livro, quer dizer, outro livro não, no caso aí um livro, mas outro traço que é muito caro a você por conta de um livro é a presença do É Isto um Homem, que aparece aqui no Antes do Silêncio, e eu sei que é uma. Talvez seja o Primo Levi, talvez seja um dos escritores fundamentais para você. Você pode falar um pouco sobre sua relação com essa obra do Levi? Então, esse é um livro, tem vários livros que eu li muitas vezes, né? Então, assim, tem até um folclore para as pessoas que me conhecem, assim, que eu leio todo dia primeiro do ano, Um Copo de Cólera, do Radu Nassar, há mais de 20 anos. Então, eu já li esse livro, sei lá, umas 30 vezes. Vidas Secas é um livro que eu tenho uma relação afetiva muito forte. Já li inúmeras vezes. E é isso, Um Homem do Primo Levi é um livro que eu tenho também um apreço muito grande por vários motivos. Uma que é a questão da sobrevivência. Não que eu queira comparar, obviamente, muito longe disso, comparar a sobrevivência do Primo Levi em Auschwitz, em todo aquele ambiente, enfim, a ideia da sobrevivência que eu tento carregar na minha literatura, que sempre foi essa ideia de você sobreviver em meios que são, muitas vezes, te repelem, né? Mas a questão com o Primo Levi é a minha questão com o Holocausto, na verdade. É um dos temas que não aparecem, obviamente, no que eu escrevo, na minha literatura, mas é um tema que eu estou à volta o tempo todo, né? Para tentar, de alguma maneira, não entender, porque eu acho que não tem como entender o Holocausto. Até eu li um livro recentemente de um autor inglês que você consegue entender os motivos que levaram os nazistas a fazer o que fizeram, mas você não consegue entender exatamente por que fizeram aquilo. Você pode ter os motivos políticos, enfim, os motivos de raça, você tenta entender a supremacia racial e tal, mas você não consegue ter uma resposta definitiva sobre por que realmente aconteceu aquilo? Por que aquelas pessoas extremamente educadas, extremamente com a cultura elevadíssima, enfim, que eram um exemplo, né, de civilização, essa civilização perpetrou essa tragédia que foi o Holocausto. Enfim, então esse tema ele me é muito importante no sentido de você tentar entender o humano a partir das suas tragédias, né? Então, e como o ser humano consegue se adaptar para tentar sobreviver, né? Então, essa ideia da adaptação do ser humano em busca da sobrevivência, a adaptação, seja em qualquer meio, é claro que o meio em que o Primo Levi se adapta e sobrevive ao Holocausto é um caso extremo. É o extremo do ser humano, né, tentando, de maneira, sair daquele lugar vivo, né? Mas essa ideia da sobrevivência em um meio que muitas vezes te repele, ou um meio que muitas vezes, no caso do Holocausto, simplesmente quer te aniquilar, não é o caso, obviamente, de quem está numa situação fragilizada social, é diferente, mas é a ideia da sobrevivência. Então, a ideia da sobrevivência para o ser humano, nos seus mais diversos ambientes e nas suas mais diversas dificuldades, sempre me seduziu, como literatura e como história, né? Então, o Primo Levi, esse livro do Primo Levi, ele me é fundamental pela sua estrutura, pela forma. Eu acho que é um livro, eu sempre digo isso, é um livro que me parece nenhum ser humano deveria passar, nenhum ser humano capaz de ler e capaz de entender e capaz de abrir um livro, porque assim, nem todos somos capazes de abrir um livro, por vários motivos, né? Por questão de oportunidade, enfim, não vamos entrar nessa questão. Mas eu acho um desperdício de vida você passar por essa existência que é tão breve, né? Do nascimento até a morte é muito breve, quando você vê acaba, e você passar por essa experiência sem ler a experiência do Primo Levi. Porque o que o Primo Levi te oferece é uma experiência de humanidade impressionante, né? Então, e você cresce como ser humano quando você lê É Isso no Homem. Você cresce como ser humano. Você, apesar da barbárie, apesar do sofrimento, você entra naquele livro e você sai um pouco mais humano, você reflete um pouco mais sobre a sua humanidade em relação ao outro, né? E isso eu acho assim algo imprescindível para a literatura. Bom, a última pergunta que eu sempre faço aqui nas conversas do podcast é o pedido de indicação de um livro.
Então eu vou pedir para você me indicar um livro, mas vou falar que não pode ser o Primo Levi, porque já foi muito bem indicado na resposta anterior. Assim, Rodrigo, eu acho isso uma pergunta. Essa é a pergunta mais difícil que tem para É qualquer deselegante pessoa. até, né? Fazer assim. Deselegante não é, porque assim, porque você indicar um livro, eu sempre digo isso. Indicar um livro é você conhecer o outro, é você entrar na intimidade do outro, né? Então, assim, como é que eu vou indicar um livro para alguém que eu não conheço? Né? Então, é a mesma coisa que você entrar na casa da pessoa e falar assim, e entrar na casa da pessoa sem ser convidado, né? Mas, ao mesmo tempo, é um ato de humanidade, porque quando você entrega um livro, é um ato de generosidade, porque você está entregando para essa pessoa uma oportunidade de que você de compartilhar com ela uma uma experiência de leitura e uma experiência humana, né? Que é a experiência da troca entre duas pessoas. E até ontem eu estava conversando com um amigo por WhatsApp e tal, e a gente estava conversando sobre literatura, e aí eu comecei a falar de alguns livros. Mas então, já que você está pedindo para eu indicar um livro, vou indicar o livro que eu terminei de ler ontem, porque eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Eu tenho uma mania de ler em torno de 10 livros ao mesmo tempo. E é um livro que também fala sobre a questão que me parece importante, que é essa questão também da sobrevivência e de como o ser humano encara o próprio ser humano, que é um livro clássico, né? Eu sempre intercalo as minhas leituras com contemporâneos, clássicos, enfim, narrativas, poesia, fazendo um mix de leituras durante o mês, durante o ano, enfim. Eu vou indicar O Último Dia de um Condenado, que é do Victor Hugo, né? Que é muito conhecido, obviamente, é um autor extremamente importante, clássico dos clássicos, que é autor dos Miseráveis, né? Que é outro livro que eu recomendaria, mas eu vou recomendar O Último Dia de um Condenado, né? Que não é um livro novo, enfim, foi lançado pela Estação Liberdade. Essa edição que eu tenho, ela é de 2002, né? E é o Victor Hugo tratando da questão da pena de morte na França, né? A partir da ficção, ele questiona, obviamente, ele é contra a pena de morte, né? E é um livro de leitura rápida, são capítulos muito curtos, mas você sai dali também esse mesmo sentimento quando você entra no livro do Primo Levi, por exemplo. Você sai do último dia de um condenado e pensa assim: nós somos capazes, né? Por mais atrocidades que as pessoas façam, por crimes, enfim, nós somos capazes de matar o outro e em algum momento, por exemplo, na França, né, nesse período, final do século XIX, né? De se divertir com a morte, né? Se divertir com a morte do outro. Então, nós somos capazes de achar que matando o outro, seja enforcado na guilhotina, enfim, que é uma invenção francesa, a guilhotina, né? É uma invenção francesa. E ver a cabeça da pessoa rolando a partir e o sangue escorrendo, as pessoas se divertiam com aquilo, né? Então, isso me parece que traz uma reflexão importante de quem nós somos e do que nós somos capazes. E é uma invenção francesa, a guilhotina. Inclusive, o cara que inventou a guilhotina morreu guilhotinado no processo revolucionário. Exatamente. Rogério Pereira, muito obrigado pelo papo. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço e espero que as pessoas se aproximem cada vez mais dos livros, sejam por indicações, enfim, seja pelo esse podcast, por o caminho que for. Muito obrigado. Valeu. Relembrando, Na Escuridão Amanhã e Antes do Silêncio, de Rogério Pereira, chega aos leitores pela Dublinense. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.